Bom, beleza. Tá, então nós estamos trabalhando com soma vetorial, né? Eu deixei então no final da primeira live para pensar nesse caso aqui. A gente sempre soma de 2 a 2. Né? E quando eu falo que eu somo de 2 a 2, eu poderia ter somado U com W, V com W, né? Mas eu quis, por vontade própria minha, mas se você quiser discordar da minha vontade, pode fazer, sei lá, V com W, ou U com W, enfim. Eu comecei com U e V. Né? Peguei o vetor U e somei com o vetor V. Eu peguei meu vetor U, peguei meu vetor V. E somei eles. Como é que eu somei eles? Daquele jeito, né? Então, tracei uma paralela a V, tracei uma paralela a U, e quando eu tracei a paralela a U e V, então, eu tracei o meu U mais V. Tá? Então, agora, o que nós temos aqui? Nós temos essa soma aqui. Né? Feito esta soma, eu vou agora somar ela com quem? Com W. Tá? Se eu for somar ela com W, eu vou pegar o W e vou colocar onde? Vou colocar ele na ponta do meu vetor V. U mais V, né? E vou, então, traçar uma paralela. Eu acho que eu tô... Isso. Né? O que eu fiz aqui de diferente? Nesse caso aqui. Nesse caso aqui, se vocês repararam, eu não usei o paralelogramo, né? Eu fiz da forma do polígono, mas que é a mesma coisa. Vamos fazer um voltar. Né? Ou seja, como é que eu vou fazer a soma final pelo paralelogramo? Né? Eu vou pegar meu vetor W, botar ele aqui. Tá? Coloquei o W aqui. E agora, então, eu traço a minha paralela aqui. Eu venho aqui e traço a minha paralela aqui. Né? E vou, então, fazer, né, meu vetor final aqui. Vou pegar outra cor, porque essa cor aqui não né, ninguém enxerga nada. Aqui. Tá? Mesmo procedimento. Mesmo procedimento. Tá? Bom, o meu vetor W podia estar aqui, mas eu tracei um paralelo a ele aqui. Né? Então, eu tenho o meu U mais V mais W. Tá? Ali. Aquela história, o paralelogramo ou o polígono é a mesma coisa. Eu falo das duas porque quando era aluno, se eu não me engano, eu em algum momento, se eu não me engano, na aula de física o professor explicou usando o polígono. Né? E, enfim, é a mesma regra com uma interpretação diferente. Mesmíssima regra. Tá? Se eu somo, eu subtraio. Porque a subtração, e o professor sempre vai dizer isso, subtração é a mesma coisa que uma soma, né? Na cabeça louca do professor de vocês, soma e subtração é a mesma coisa. Então, o que acontece quando eu vou subtrair um vetor do outro? Por exemplo, se eu vou fazer U menos V. Como é que eu vou fazer U menos V? Eu botei aqui o meu vetor U. Tá? O que acontece? Se eu fazer a soma U
Ó, o professor falando soma U menos V. Se você U menos V, é a mesma coisa que você pegar U, na verdade é somar, né? Você está somando U com menos V. Por isso que a cabeça louca do professor diz que é uma soma. Você tem U menos V, você está somando U com menos V, né? Então, quando eu estou dizendo que é U, eu estou fazendo a soma com U menos V, quem é o menos V? Esse aqui é o V. O menos V é o vetor V oposto. Tá? Esse aqui é o meu vetor V para cima. O meu vetor V para baixo, o meu menos V. É o que vai no sentido oposto. Né? Então, esses vetores em vermelho, eles têm mesmo módulo e mesma direção. Porém, eles têm sentido oposto. Né? Ou seja, a direção é porque eles são paralelos. Ou seja, vetores paralelos têm mesma direção. Né? Mas eles têm sentido oposto. Professor, Olha aí. eles também têm sentido, né, negativo, né, no caso, e positivo também, né? O sentido positivo e negativo eu defino. Né? É porque esse aqui tem um ponto inicial e um ponto final, que é oposto ao ponto inicial e final desse vetor aqui. É só por isso. O sentido positivo e negativo, eu poderia dizer que esse é o sentido positivo e esse é o negativo. Mas eu poderia dizer o contrário também. Tá? Mas, geralmente, quando eu vou definir um vetor oposto, eu vou botar um sinal de menos na frente. Tá? Para pontuar, ele é oposto. Tá? E eu estou com uma flechinha para cima, eu quero o vetor oposto a ele, eu inverto a flechinha para fazer o menos aquele vetor. Aí eu tenho o vetor oposto. Tá. Então, esse vetor aqui, então, isso aqui. Agora, o que acontece? Se nós temos U mais menos V, né? Ou seja, U mais menos V, né? O que a gente faz? A soma clássica. Não tem mistério aqui. Aí a gente só pega aí, soma. Né? Faz as paralelas e soma. E aí me resulta no U menos V. Né? E se eu quero o contrário? Eu quero o contrário. O V menos U. Aqui está o meu menos U. Eu peguei, agora estou fazendo V menos U. Ó, eu peguei o V aqui, vou somar, ou seja, eu tenho o V e vou somar com menos U. Né? Que vai ser a mesma coisa aqui. V menos U. Então, mesmíssimo processo. Parará, ali, as transições paralelas e temos então a nossa nosso vetor resultante, né? Vamos chamar assim. É o nosso V menos U. O que nós podemos ver entre esse vetor rosa e esse vetor verde? Eles têm mesma direção, porque eles vão ser paralelos. Eles vão ter o mesmo módulo, eles vão ter o mesmo tamanho, porém, eles vão ter sentidos opostos. Aqui, por enquanto, as três afirmações, a gente meio que vai fazendo um olhômetro. Mas quando nós estivermos já na definição algébrica, nós vamos definir o vetor de forma algébrica, usando matrizes, aí a gente pode mostrar isso fazendo conta. Bom, agora vamos fazer aqui pegar três vetores. Um vetor A, um vetor B e um vetor C. E fazer essa continha. A menos B mais C. Tá? Então, tenho A menos B mais C. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou pegar, primeiro, o A menos B. Poderia fazer o menos B mais C, o A mais... Enfim, eu peguei o A menos B primeiro. Bom,
Peguei o menos B, então aqui está o B para cá, eu fiz o B para o outro lado. Então, o vetor, repara, entre o B e o menos B. Aí agora eu peguei o A. Né? O vetor A. E aí eu vou fazer a soma entre eles. Feita a soma entre eles. Então, dali, o meu vetor A menos B. Agora, eu vou fazer a soma com o C. Eu botei o C ali no finalzinho. Né? Eu poderia ter colocado o C aqui ou o C aqui. Tanto faz. Né? Aí eu traço a paralela. Traçando a paralela, né? Eu vou ter então aqui o meu vetor resultante. Poderia ter colocado, né? Aqui nesse final eu tenho feito por regra do polígono. Tanto faz, gente. Poderia ter colocado o meu vetor C aqui. Ó, poderia ter colocado o meu vetor C aqui. Né? Aí aqui eu ia traçar a paralela. Aqui eu ia traçar a paralela. E aí, então, aqui eu ia finalizar com a minha resultante, né? Vocês podem ver que o professor ele sofre de um distúrbio que não permite que ele faça uma linha reta. A diferença entre as duas regras é que uma começa no ponto inicial e a outra no ponto final. Isso, exatamente. Isso. Exatamente, só isso. Tá? E aí, mas então, a resposta modular vai ser a mesma, né, professor? Tudo é igual, tudo é igual. Modular, tudo. Tá? Então, aqui, deixa eu ver. Ó, aqui, até o tortinho aqui que o professor fez deu parecido. Tá? Certo? Então não tem mistério. Professor, vale. no caso ali, a C, ela não teria que partir do zero ali, como está nesse esboço em azul com vermelho ali. O C? Porque aqui no exemplo ela está partindo direto já, né? Sim. Mas tu pode ver que eu fiz aqui com a caneta do zoom. Vamos voltar aqui, ó. Fazendo com a caneta do zoom, eu comecei primeiro aqui, botei o vetor C aqui. Tracei as paralelas e puxei o W. Tá certo, a partir do zero. Isso, partiu do zero. Perfeito. Era isso que eu já tinha visto, isso aí que eu Tá. fiquei meio perdido aí. Tá? Então, tanto faz eu como fazer por aqui, né? Tanto faz eu fazer por aqui, ou eu fazer, né, aquilo que eu chamei lá de regra do polígono. Tanto faz. Né? Ó, na mesma, né? Eu ter colocado aqui, eu tracei as paralelas, ó, vamos voltando lá. Eu coloquei o C ali. Traça a paralela A menos B, traça a paralela a C e puxa o vetor W. Né? Só não deu em cima porque o professor aqui desenhou tortinho, né? Mas entendi, mesma coisa. Entendi. Tá? Obrigado, professor. Nada. Professor, uma informação. Que nem ali o seu vetor ali em vermelho. Tá? Eu poderia simplesmente passar tipo a regra do polígono, os catetos formando a hipotenusa. Não usa a palavra cateto e hipotenusa, que não vão ser, tá? Pode usar qualquer uma delas, tá? Não, sempre vai dar da mesma maneira. Não tem mistério. Tá? Ó, voltando. Quando eu fiz aqui, eu tracei o C, vamos botar aqui de novo, tracei o C aqui no zero, que eu acho que a colega ali falou de forma o zero, a origem de todo mundo. Tracei a paralela aqui, tracei a paralela ao C, tracei a paralela ao A menos B, tracei agora então o meu vetor resultante W, né? E ok, né? Vou botar aqui o W em vermelho. Tá? Aqui o meu vetor W traçado. Se eu tivesse colocado, como no esquema que eu fiz, eu coloquei o vetor W aqui, o vetor C ali, tracei a paralela a A menos B, tracei a paralela a C, e aí então
eu tenho o meu vetor, o mesmo vetor W. Tá? Então dá para ver que as duas coisas são a mesma, só as regras, né, são a mesma, só que são vistas, né, é a mesma coisa com um olhar diferente. Né? Se fosse menos W, o sentido da resultante seria o contrário? Sim, aí a menos W seria para cá, mas aí eu teria que ter, eu teria outra engenharia para sair o W para lá. Tá? Mas o W aqui no caso, se fosse menos W, seria para lá. Estaria para cá. Bom, vamos ver o que acontece mais. Tá. Vamos aplicar isso, né? Vamos fazer conta. Começar a fazer conta. Até agora a gente não está fazendo conta. O que você tem aqui? Né? Um vetor F1. Esse F1, o que ele quer dizer para nós? Que o módulo do F1, né, vale 200. O módulo do F2 vale 300. Ele está perguntando para nós qual é determine o módulo e a direção da força resultante. Como é que eu vou determinar a direção primeiro? Direção, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar as paralelas, traço a paralela a F2, traço a paralela a F1, e vou ter a minha resultante. Essa aqui, então, é a direção da minha resultante. Ok. Então, e a minha resultante? Força resultante, F1 mais F2. A pergunta é, qual é o módulo? Qual é o tamanho dessa força resultante? Bom, para nós fazermos essa conta, nós precisamos saber qual é o ângulo que ele forma entre o F1 e o F2. Tá? Olhando para o desenho, nós podemos saber qual é o ângulo entre F1 e F2. Esse ângulo é de 110 graus. Tá? Por que é 110 graus? Porque quando eu olho para cá, esse ângulo aqui é de 80 graus, né? 80. Vou ter 80 mais 30. Dá 110 graus, né? Como é que eu sei que é de 80, professor? Porque aqui eu tenho um ângulo reto, né? Está faltando 10 para fechar o ângulo reto. Você tem que ler tudo que está na figura. A figura, ela está aqui e ela tem que ser lida completamente. Tá. Então, tá, eu quero calcular o F1 com o F2. Então, quero calcular essa soma. Essa soma, ela não é, no caso o F1, só para finalizar aqui, para voltar aqui, o F1 200 e o F3 e o F2 é 300. Então, a força resultante, eu já garanto para vocês de antemão que isso não é 500. E isso aqui é um erro que vocês, como engenheiros, e principalmente engenheiros civis, não podem mais cometer. Se eu pegar F1 mais F2, isso não dá 500. Ah, mas é só somar. Não, não soma porque são vetores. Né? E quando eu estou colocando esse 200, eu estou colocando que o módulo desse vetor é 200 e o módulo desse vetor é 300. Então, esse novo vetor aqui, o módulo dele é o outro, não é 500. Nós já vamos calcular esse módulo aqui. Então, quando eu faço a regra do paralelogramo, né? Então, ali, eu posso pensar o seguinte, né? Vamos ver se vamos voltar para trás. Voltar para trás, né? Aqui eu tenho a regra do paralelogramo, né? Eu tenho F1, F2, eu tenho o meu vetor resultante. Então eu faço o seguinte, se eu pegar o F2 e trazer ele para cá, é a mesma coisa, né? Ou seja, para trás. Fui para frente demais, eu queria voltar para isso. Bom, é a mesma coisa. Bom, quando eu coloco o F2 aqui, é a mesma coisa. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, esse ângulo rosa, com esse ângulo verde,
eles formam 180 graus. Tá? Quando eu tenho essa configuração de pegar esse vetor e trazer ele para cá, esse ângulo aqui vai vir para cá. Tá? Quando eu levo esse vetor para cá, vai junto esse ângulo aqui, né? Então, o que eu vejo? Né? O que a gente vê aqui? Se esse ângulo rosa é 180 menos 110, porque isso aqui é 110, 180 menos 110 é 70. E o meu esquema triangular, né, o meu triângulo em questão agora, é esse aqui. Esse meu triângulo aqui, né, então, por esse lado aqui, esse lado preto aqui, ele mede módulo de F1. Esse lado azul, ele mede módulo de F2. O lado vermelho mede F1 mais F2. Certo? Então, essa configuração aqui veio dessa configuração aqui. Isso aqui você tinha lá no esquema de forças. Quando eu peguei esse vetor azul e trouxe ele para cá, eles são paralelos, né? Ou seja, para fechar esse lado do triângulo, o que aconteceu? Eu importei esse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui, que a gente chama ele de suplementar do ângulo 110, né? Esse ângulo verde aqui é de 110 graus. Tá? Então, esse verde com esse rosa, eles vão fechar 180. Então, por isso tem que fazer 180 menos 110. Então, isso vai me indicar que esse ângulo aqui é de 70 graus. Certo? Então, tá aqui. Tenho agora, então, um triângulo onde o que é conhecido no triângulo? O F1 é conhecido, o F2 é conhecido, o F3 não é conhecido. Melhor, e o F1 mais F2 não é conhecido. É conhecido e é desconhecido. Bom, agora nós vamos ter que ir lá na geometria e ver, né, qual das leis da geometria vão ajudar a nós determinar quanto vale F1 mais F2. Bom, e vamos pegar o catálogo de geometria e vamos ver o que nós temos lá, né? Nós temos lá. Conhecido, conhecido e desconhecido. A gente vai lá na geometria e encontra o que a gente chama de lei dos senos. Ou melhor, lei dos cossenos. E também a lei do seno, né? Nesse caso, a gente vai usar a lei do cosseno. O que é a lei do cosseno? Se a gente olhar para o que está escrito aqui e o desenho, vamos enxergar o seguinte. O W, que é a soma do vetor U mais V, que tem negrito, né? Ele se opõe ao ângulo gama, que é um ângulo oposto, né? Que é um oposto. Aqui está o meu ângulo gama. Ele se opõe ao gama, o W. Então, o W está aqui. Então, qual é o ângulo que vai vir aqui? O gama. Se eu estivesse trabalhando com um módulo de V, né? Eu teria o quê? O W, o módulo de W ao quadrado, mais o módulo de U ao quadrado, menos 2 vezes o módulo de W, vezes o módulo de U, vezes o cosseno do oposto de V. Quem é o oposto de V? É o beta. Tá? Então, essa aqui é a lei do cosseno. Tá? Essa lei do cosseno é a mesma regra que vocês também se usa
né, na geometria, para calcular problemas com ângulos. Tá? Vamos aplicar essa regra aqui. Tá? O que acontece? A lei dos cossenos. A minha força resultante, que é o F1 mais F2, né? Deveria deixar escrito aqui. Deixa eu botar aqui. Então, que é meu F resultante. A minha força resultante, F1 mais F2, né? Quem é o oposto a F1 mais F2? O 70. Então, eu vou ter módulo de F1, módulo de F2, tudo ao quadrado, né? Menos 2 vezes F1 vezes F2, né? Vezes o cosseno de 70, vezes o cosseno oposto ao F1 mais F2. Certo? E aí é uma questão de continha, né, gente? Aí é botar 200 ao quadrado, 300 ao quadrado, 2 vezes 200, 300 vezes cosseno de 70. E ao deu o resultado, deu 500? Não deu 500, deu 298. Tá? Então, isso é algo que vocês têm que já não errar mais. Soma vetorial, 200 mais 300, não é 500. Professor, Fale. explica aí de novo como é que tu achou aquele ângulo de 70 ali. O ângulo de 70, você sabe que aqui é 110. Para você fechar o triângulo, para você fechar o triângulo, você fez paralelo aqui. Ah, é 110 porque é 90, o ângulo de 90 ali mais 30, né? Exatamente. Fechei o ângulo aqui. Eu vou ter o meu vetor resultante aqui. Ok. Tá? O que acontece? Quando eu fecho o meu vetor resultante, eu tenho o paralelogramo. Quando eu tenho o paralelogramo, o que a gente sabe do paralelogramo? Isso é a famosa regra do paralelogramo, tem esse nome. A regra do paralelogramo diz o seguinte, que qualquer paralelogramo no mundo, no universo, esses ângulos aqui, ó, a soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui forma 180 graus. Então, esse ângulo com esse ângulo forma 180 graus. Então, 110 menos, ou melhor, 180 menos 110 forma... Ah, entendi. Entendeu? É uma forma de enxergar. Como eu expliquei, como eu falei nos slides anteriores, né? Eu disse, né, eu fui mais, vamos dizer assim, dedutivo, no sentido de que, como eu pego esse lado e transfiro ele para cá, né, na sequência, quando eu levo esse vetor para cá, eu também levo esse ângulo aqui, de 70 graus. Certo? Eu peguei esse aqui, levei para lá. Então, foi junto os 70. Tá? Por isso que o ângulo é de 70 graus. Lá em cima, lá, tu falou, aqueles dois juntos somam quanto? Lá na direita? 110 com 70 dá 180. Não, da outra figura lá que tu falou. Aqui, esses dois aqui, a soma deles sempre dá 180. Ah, entendi. Que Cada um é... tem 90. Não. Não. Ele pode ter 110 e 70. Ah, entendi. 110 e 70. Por exemplo, ele Sim. pode ter 150 e 30. Né? Entendi. Entendeu? É isso aí. Entendi. Tá? A soma dá 180. Por isso que eu usei aqui, ó, 110 e 70. Tá? Quando é um retângulo, aí é 90. Né? Mas como é um paralelogramo, aí não é 90. Essa é a diferença entre o retângulo e o paralelogramo. Tá? Porque tanto o retângulo quanto o paralelogramo são lados paralelos, mas o retângulo, o ângulo interno é 90 graus. O paralelogramo, só Deus sabe. Tá? Valeu. Bom, tá. Feito aqui. Mas nós falamos também
da lei do cosseno. Nós vamos ter, e eu mostrei ali também uma outra lei, que é a lei do seno. Pois bem, e a lei do seno, como é que fica? A lei do seno, né? Vamos resolver esse problema aqui. Tem um outro problema interessante que vem lá das disciplinas que vocês fazem depois, né? E ele diz o seguinte: determine a tração nos cabos que sustentam um peso de 200 newtons. Tá. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é sobre a física, e isso não é do nossa alçada falar da física, isso é o problema da física. Nesse caso, a soma, né? A soma U e W, vamos botar nome aos bois. Aqui eu vou chamar de, né? Vou chamar aqui, ele faz uma atração P. Aqui ele faz uma atração U. Né? U grande. E aqui ele faz, não, faz atração, né? No caso, atração W. É o nosso bom e velho peso. Né? Então, esse aqui é o meu esquema vetorial. Né? É o meu esquema vetorial. Eu tenho o U, o T e o W. Esses são nomes que eu dei da minha cabeça. Se vocês quisessem chamar de Ana, João e Carlos, a critério de vocês. Tá? Eu chamei de U, T e W. O W, porque em alguns livros de física, é nosso bom e velho peso, né? Da nossa língua mãe, inglês. Bom. Esse aqui é o nosso esquema vetorial. Então tá. Lá da física, o que tem que ser dito para vocês? Para esse negócio estar paradinho, não estar em movimento, a soma desses vetores, o U, o T e o W, se eu vou somar U, T e W, essa soma é zero. Tá? Está parado, então quer dizer que a soma vetorial é zero. Eu somei todos os vetores e deu zero. Somei as forças e deu zero. Tá? Não tenho aceleração. Bom. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui para esse equacionamento que eu fiz aqui. Se eu faço T mais W, T mais U mais W igual a zero, eu posso pensar também que T mais U é igual a menos W. Ou seja, eu peguei esse W aqui e passei para o outro lado. Ou seja, se é mais W, quando eu passo para o outro lado, vira menos W. Né? Ficou T mais U igual a menos W. Opa. Fui fazer um negócio aqui e acabei me desconectando. Tá. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Quer dizer que eu vou ter o U ali. Vou ter o T que está aqui. Se eu fizer a soma T mais U, vai fechar perfeitamente o meu menos W. Então. Vai dar o inverso do W. Exatamente. Se eu pegar os dois e fizer a soma, fecha perfeitamente. Tá? É a mesma coisa que tu pegasse o U e ia dar também a mesma coisa. Isso. Tá? Então, aqui. Essa é a grande jogada aqui. Tá. E agora, então, eu vou deixar vocês uma coisa. Eu vou deixar agora vocês pensando nesses ângulos. Como eu vou fazer nesse esquema? Né? Como eu vou encher
né? Como eu vou preencher esses ângulos aqui? Eu vou botar cor preta só para não influenciar na decisão, né? Que aqui tem essas cores. Vou botar uma cor neutra para não influenciar. Então, agora nós estamos terminando a primeira live a segunda live, e eu quero deixar como para vocês pensar quais são os ângulos que vão vir aqui. Esses ângulos que vão vir aqui tem tudo a ver com esses ângulos aqui. Quais ângulos são? Então, antes de eu dizer, eu acho que é importante vocês pensarem. O que eu escuto dos outros professores é o seguinte: não sabem trabalhar com ângulo. Tem dificuldade em trabalhar com ângulo. Tá? Então, vamos pensar um pouco em ângulos. Então, nesses 20 minutinhos que agora a gente tem, dá uma pensada nisso aqui. E tem a tela, né? E vejam se vocês conseguem preencher esses ângulos. E se vocês conseguirem preencher esses ângulos, tentem então calcular os módulos de U e de T, porque você sabe que o módulo de W é 200, né? O módulo de W é 200, porque é a força-peso. E o peso aqui é 200. Então, vocês, montado isso, dá para montar o triângulo e montar e ver se é a lei do seno ou a lei do cosseno. Tá? Mas pensem nisso, nesse intervalinho. Tem as hipóteses de vocês, porque sem criar hipótese, sem fazer essa construção, né? Fica difícil, mas e é importante para vocês, quando a gente está construindo algo novo, a gente criar as nossas próprias hipóteses e depois fazer esse constrói e reconstrói, certo? Então tá, pessoal. Estamos terminando a segunda live e retornamos às 21h20. 21h20 nós retornamos, certo? Então tá. Finalizando aqui.